Chegou a hora das crianças de 6 meses a 2 anos serem vacinadas contra a Covid-19. As crianças de 5 a 11 anos devem tomar a dose de reforço. Então, pais ou responsáveis, fiquem atentos. Levem suas crianças ao posto de vacinação. Todas as 470 UBSs da cidade estão preparadas para vacinar a população de todas as idades. Mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Acompanhe o calendário pelo app e-Saúde SP. São Paulo, capital mundial da vacina. Você está no Brasil em Questão com os principais fatos da política e da sociedade que interferem na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra o secretário executivo de Mudanças Climáticas, meu amigo Fernando Pinheiro Pedro, da cidade de São Paulo. Fernando, tá bem? Estou bem, muito obrigado. É sempre bom estar aí com você, né, Walter? Vale a pena a gente conversar, você e o nosso amicíssimo Mário Covas Neto são pessoas muito queridas, né? O Mário hoje terminou não estando aqui no programa, mas ele pediu para mandar um abraço para você, né? Até porque a gente passa tanto aqui como nas redes sociais. E hoje está estreando vários horários, que a gente está no rotativo da televisão também, viu, Fernando? E eu Veja me permita, só, Walter. Você teve na UAB, é companheiro de caminhada política, de cargo parecido comigo, né? Parecido não, igual, né? Mas a gente está no momento que eu quero falar muito com você sobre a questão do clima, né? E eu tenho uns dados aqui que o Benê Correia me passou, sem faltar com respeito, viu? Quem nos assiste, é que eu tenho uma amizade com você. Assim, eu deveria chamar de senhor secretário e tal, mas... Não, nada disso, pelo amor de Deus, Walter, pelo amor de Deus. Vamos conversar na boa. E além do grande advogado que mas a intimidade é a pessoa simpaticíssima do jeito que é, viu? Então, estou quebrando um pouco o protocolo. Deixa eu te falar, nos últimos 40 anos, o Benê Correia, o nosso amigo lá da CBN, que hoje está com a gente, ele levantou que as discussões sobre a interferência e agressões ao meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas, vem ganhando cada vez mais espaço. Isso aí é recorrente, teve briga política, né? Tem uma parte idosa importante da sociedade que ainda investe na retórica que ecologia, defesa do meio ambiente é coisa de outro governo, né? Vou até colocar até um espaço aqui, o comunista ou de direita ou de esquerda, enfim, que defende a entrega da Amazônia, né? Enfim. Bom, mas a verdade é que dos anos 80 para os 90 teve grande preocupação com a destruição da camada de ozônio, né? E hoje é debate sobre as consequências do aquecimento global, aí tem no mundo inteiro. Então, nessa pergunta alongada, vinda até do Benê, eu queria saber o que o cidadão de São Paulo tem a ver com essas mudanças climáticas, né? Porque parece que tudo fica muito longe, né? Como é que essas mudanças afetam a população aqui da nossa cidade, Fê? Bom, Walter, essa é uma pergunta excelente, porque envolve tudo, né? Quando nós falamos em meio ambiente, nós temos que começar dentro de casa, né? E logo dentro de casa, na calçada. Se você observar, grande parte das inundações que nós sofremos na cidade de São Paulo por conta da enorme precipitação de chuva que tivemos aí nas últimas semanas, grande parte dessas inundações se deveu a entupimento de bueiro, de galerias e córregos. Milhares de toneladas de detritos jogados pelo cidadão nas ruas, nos córregos, nos bueiros, que acabam entupindo e, obviamente, o dano reverte para nós todos na medida em que isso demanda
um volume muito maior de zeladoria do município do que geralmente ele tem condição de entregar à população. Então, quando nós falamos hoje no que o cidadão tem a ver com o meio ambiente, só este fato da chuva já mostra a íntima relação do nosso comportamento pessoal com aquilo tudo que nos cerca, né? Pra você ter uma ideia, Walter, no ano passado, nós fechamos o plano preventivo de chuvas de verão, da qual nós somos coordenadores gerais, né? A Seclima é a coordenadora do plano. Nós fechamos o período que é de novembro de um ano até março do outro ano, com 155 mil toneladas de detritos recolhidos em córrego, galerias e bueiros na cidade de São Paulo. Isso tudo foi recolhido para que se permitisse o escoamento das águas, né, nos momentos de enchente. Então, essa relação, ela hoje está na nossa cara, está no nosso dia a dia, está na tela da televisão. Não dá mais para nós falarmos que a questão ambiental, que a questão climática está lá do outro lado do planeta. Não, está aqui, em frente à nossa casa, na nossa calçada, na nossa rua. Por outro lado, quando nós falamos também nas questões climáticas globais, nós temos que lembrar que cada um de nós dá a sua contribuição, que termina em larga escala, contribuindo para alterações globais que afetam todo o planeta. É o caso da camada de ozônio, que tem até um tratado internacional muito eficaz, diga-se de passagem, que está fazendo com que a gente possa ter reversões, inclusive, com referência aos danos à nossa camada de ozônio, justamente pela alteração em larga escala dos produtos que nós utilizamos e que não afetam mais a camada como afetava até poucos anos atrás, e também a questão das mudanças do clima. É lógico, a Terra sofre alterações climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos e costuma resolver os seus problemas livrando-se do que está na superfície dela. Já o fez várias vezes. Nós não somos eternos, estamos no meio desse sistema, né? De livramento da superfície do planeta. O planeta fica e nós passamos. Porém, a nossa preocupação agora é com a nossa resiliência. Nós estamos enfrentando uma concentração de fenômenos cíclicos que se somam também à nossa enorme contribuição hoje para a aceleração de vários destes fenômenos. E isso faz com que a gente tenha alterações grandes hoje na nossa atmosfera, no regime de chuvas e nas nossas correntes marítimas. O fato é que nós estamos sofrendo isso hoje nas precipitações em excesso de chuvas, como também na falta d'água nos períodos de estiagem. Fernando, essa secretaria que você está à frente hoje, algum tempo atrás, na visão da maioria dos governantes, era uma coisa desnecessária, né? Você concorda aí que teve uma oscilação, né? E você tem mudado o pensamento dos governantes, né? Seja dos municipais, como também dos estaduais. Eu tenho percebido o trabalho intenso que você está fazendo. Mas me diga, qual a importância de se continuar um trabalho desse? Porque é difícil achar uma pessoa tão imbuída entre leis e que conhece tão bem a questão do clima e faz a defesa dessa manutenção, né? Como é que você vê isso? Será que isso vai ficar para frente? Está faltando ter no governo federal mais anseio com isso, no estadual? Bom, nós somos pioneiros, né, Walter? Nós temos 2 secretarias municipais de mudanças climáticas em todo o Brasil. A nossa aqui em São Paulo e a de Niterói, lá no Rio de Janeiro, cujo prefeito é o Axel Grael, meu amigo de muitos anos, e um sujeito absolutamente engajado com a questão do clima e com a questão do verde. Agora, no nosso caso, o prefeito Ricardo Nunes teve essa visão de pôr de pé uma secretaria que tinha sido prevista no governo do Bruno Covas, né? Então, digamos que São Paulo tem 1 mês a mais de criação, né? E 4 meses a menos de execução
desse projeto novo de governança nos municípios dentro do Brasil. Se nós somarmos essas duas secretarias, com mais o Ministério de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, e mais o secretário de Mudança do Clima da Presidência da República nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, éramos apenas 4 sistemas de governança em todo o continente americano especializados na questão do clima. Isso está fazendo a diferença. Tanto está fazendo a diferença que o próprio Lula, agora, ao assumir a presidência da República no Brasil, alterou o nome do Ministério de Meio Ambiente para Ministério do Clima e Meio Ambiente. Porém, há uma divisão aí conceitual muito importante. Quando nós colocamos a questão climática como subsidiária da questão ambiental, nós estamos fazendo um erro profundo. A questão climática, ela é maior, ela transcende a questão ambiental. Ela envolve não só os aspectos geofísicos, geológicos, inclusive cósmicos, né? Referentes ao nosso planeta Terra e nossa atmosfera, mas também envolve alteração no uso da matriz energética, alterações profundas com referência à dinâmica da defesa civil, né? E também um outro tipo de comportamento de resiliência das nossas estruturas humanas de sobrevivência em relação a essas alterações climáticas, né? Todo o planeta está sendo posto à prova hoje com referência a essas alterações do clima. Você deve ter visto, nós estamos sofrendo episódios de precipitação de chuva, por exemplo, na cidade de São Paulo, em que em pouco mais de 30 minutos cai o equivalente a 17%, 20% do que cairia em todo o mês no período de chuvas, né? Isso testa toda a nossa estrutura de administração e de zeladoria. Daí a importância de termos um tipo específico de órgão de gerenciamento, de articulação entre todos os sistemas de governança dentro de uma unidade federativa, para podermos concentrar essas ações e termos melhor eficiência. São Paulo está dando o exemplo, e São Paulo está dando esse exemplo e agora firmando um modelo de governança que eu espero transcenda todos nós, transcenda a minha pessoa, a sua, a de todas as pessoas interessadas na questão do clima. Na verdade, nós estamos formando quadros, viu, Walter? Já sensibilizados para esse tipo de governança em São Paulo e no Brasil. Isso é muito bom. Eu ia perguntar sobre exatamente, que você deu uma passada sobre isso já, né? Porque qual seria a importância desse tipo de manutenção de gestão pública, né? Que é o que representa a sua secretaria na questão climática, né? Que parece, Fernando, que a conversa fica sempre por outro mundo, né? Talvez a gente consiga agora, então, entrar para as questões que você já tem feito como política pública. Aí eu me reservo o direito aqui de pegar algumas ações que eu recebo da sua assessoria de imprensa aqui. Por exemplo, eu vou falar aqui, nesse ano diz que a gestão da Seclima, né? E eu queria entender quais são esses, por exemplo, isso tem a ver com a frota de ônibus, né? Eu vou dar umas pontuadas para você dar uma mastigada para mim nos assuntos, para que o cidadão de São Paulo entenda. Vamos lá. Primeiro, a Secretaria de Mudanças Climáticas, ela envolve uma série de atribuições. Essas atribuições, elas foram dispostas por um decreto do prefeito Ricardo Nunes, né, e transferiu para a nossa secretaria ações de coordenação, tais como organizar a autoridade hídrica na cidade de São Paulo. Por quê? Porque clima em São Paulo é água. Falta de, excesso de, né? A outra questão importante, transferir para a atribuição da Secretaria de Mudanças Climáticas o trabalho de coordenação para a defesa do nosso bioma de Mata Atlântica, porque é ali que se insere a região de mananciais que abastecem milhões de pessoas, não só na região metropolitana, mas também
principalmente na cidade de São Paulo. Então, compete à Secretaria organizar, junto com o governo do estado de São Paulo, e nós fazemos isso pelo gabinete do prefeito Ricardo Nunes, todo um trabalho de defesa dos nossos mananciais, inclusive com operações policiais e de fiscalização integradas de desfazimento de loteamentos e de construções ilegais que afetam a qualidade do abastecimento da água na cidade de São Paulo. Também temos uma atribuição importante, que é a de gerenciar e acompanhar a mudança da matriz energética da nossa frota veicular na cidade de São Paulo. Nós temos 8 milhões de veículos registrados na cidade de São Paulo. Esse volume de veículos é responsável por 63% do volume de poluentes jogados na atmosfera da cidade de São Paulo. E veja, Walter, 50% deste volume advém da nossa frota de ônibus concessionada na cidade de São Paulo. São 12.300 ônibus, 12.500 ônibus que circulam diariamente, 24 horas por dia, na cidade e despejam um volume muito grande de gás de efeito estufa. O que estamos fazendo? Estamos trabalhando para eletrificar parte desta frota de ônibus e também melhorar a performance e a tecnologia dos motores e também dos combustíveis utilizados pela nossa frota de ônibus, visando reduzir sensivelmente a emissão de poluentes e de gases de efeito estufa. Esse é um trabalho muito interessante que tem sido acompanhado de perto pela indústria nacional, pelo setor, não só pelo setor de indústria automotiva, mas também pelo setor de tecnologia, de monitoramento e também pelo sistema, pelas academias e pelo setor científico. É muito interessante a gente ver como uma boa governança nesse sentido, como a que está sendo introduzida hoje na cidade de São Paulo, está fazendo escola, inclusive alterando os padrões e as políticas, né, para além do discurso, né? Nós não apenas pensamos a questão ambiental, nós estamos efetivamente executando, né, as alterações e a aplicação de políticas públicas na cidade de São Paulo. Ser mãe é um desafio, talvez o maior deles. É o momento em que a gente mais precisa ser acolhida, receber os cuidados necessários, poder fazer todo o acompanhamento e ter a certeza de que tudo está bem. O Mãe Paulistana da cidade de São Paulo garante acompanhamento total à mãe e ao bebê, da gravidez à vaga na creche. Olha, eu estou aqui com uma pergunta da nossa casa, quer dizer, não é que é da nossa casa, é uma pergunta de onde viemos também, né? Que é o seguinte, para quem não está entendendo nada, nós somos da OAB também, né? E aqui eu vi, eu estou querendo dar uma diluída nas ações, sabe? Eu estou jogando um pouco pela Nacional, por exemplo, essa pauta aí saiu no Globo hoje, o negócio dos carros, e aí eu estou te colocando também no que a Secretaria está fazendo, porque o cidadão às vezes parece que não pega muito, muita secretaria, ele não fica atento com as prioritárias. Mas você sabe, Walter, assim, tem muita gente escrevendo a respeito, mas o único município, aliás, a única unidade federativa que efetivamente está trabalhando nessa transformação de verdade, com escala, porque nós temos bons exemplos, São José dos Campos, que está fazendo um trabalho de eletrificação de frotas, já temos aqui cidades do ABC, como é o caso de São Bernardo, que já está iniciando um trabalho de eletrificação de frotas. Temos o Estado de São Paulo, que desenvolveu, inclusive, de 2 anos para cá, todo um trabalho referente às linhas azuis, verdes, cinzas, aonde vai começar a utilizar o gás natural, o biocombustível, ou seja, um trabalho também de melhoria das condições de emissão das frotas. Mas
a cidade que está trabalhando diretamente, diuturnamente, com um mecanismo de governança é a cidade de São Paulo. Nós já temos uma frota de automóveis, de táxis híbrida. Pelo menos 200 táxis em São Paulo são híbridos. Nós temos 2/3 da nossa frota de táxis a gás natural. Pretendemos introduzir daqui a 2 anos 1.500 táxis híbridos ou eletrificados. Já conseguimos, inclusive, homologar pelo nosso Departamento de Transporte Público várias marcas de automóveis elétricos para serem utilizados pela nossa frota de táxi. Estamos trabalhando com a gaseificação de nossa frota de caminhões de coleta de lixo, ou seja, nós temos uma produção muito grande de biometano proveniente do resíduo que é recolhido na cidade de São Paulo e que é levado para os aterros que nos atendem. Esses aterros estão, a partir daí, produzindo biometano, e esse biometano vai retornar dentro dos caminhões, abastecendo os 600 caminhões que nós temos de recolhimento de resíduos na cidade de São Paulo. Então, nós estamos fazendo ciclos completos, uma economia circular bem pensada, setor a setor, né? Sem abrir mão das tecnologias disponíveis, nenhuma delas, de maneira a conferir segurança nessa transição de fato que estamos fazendo na cidade. Fernando, secretário Fernando, deixa de dizer. Olha aqui, eu vi aqui uma notícia que agora a gente vai passar hoje, sábado, e no dia 8, que é quarta-feira que vem, vai ter lá um evento na Ordem com a Comissão de Meio Ambiente, que vai sediar um evento titulado A Importância da Floresta Amazônica na Sustentação dos Rios Aéreos, a iniciativa tal e sua, né? Da Seclima Prefeitura. E aí eu ia te perguntar, né? Bom, primeiro, qual a importância da UAB estar envolvida, em entidades assim, envolvida com esse trato, né? Tem uma comissão específica até, mas também a questão dos rios em São Paulo. E já vou fazer um link para deixar aí para você já entrar no tema dessa questão da manutenção dos mananciais, porque existe o zoneamento impróprio, né, por exemplo, aqui na Guarapiranga tem isso, né? Quer dizer, tem enchente e tal, mas por que constrói perto de lugar que não pode? E termina colocando asfalto em rio, né? Como é que faz? Você já deixei os 2 temas para você falar direto. Tá ótimo, vamos lá. Primeiro, eu com muito orgulho até que a gente hoje pode contar com a Ordem dos Advogados do Brasil nos apoiando aí nessa iniciativa que nós montamos com o governo do estado do Acre, com a Prefeitura do Acre e principalmente com o Tribunal de Contas do Estado do Acre e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Foram os tribunais de contas que nos demandaram, enquanto Secretaria de Mudanças Climáticas, para iniciarmos esse trabalho aí fantástico de estabelecer uma relação produtiva entre o Estado do Acre e a cidade de São Paulo. Aí todo mundo me pergunta, o que tem a ver o Estado do Acre com a cidade de São Paulo? Pois bem, todo o nosso regime hídrico, Walter, o nosso regime hídrico da região sudeste, em especial aquele regime que atende a cidade de São Paulo, ele nasce, ele é produzido, ele é determinado pela floresta amazônica. Ou seja, existe que a gente chama rios aéreos, uma corrente, né, atmosférica, que faz com que a água produzida na região amazônica ela se transpira de forma aérea, ela vá em direção à parede dos Andes e retorne a partir do Planalto Central em direção à região sudeste do Brasil e passe por cima de São Paulo e aqui se precipite. Nós tivemos recentemente um exemplo desse tipo de ciclo com a fumaça das queimadas da Amazônia se precipitando na cidade de São Paulo. Você se lembra? Isso há 2 anos atrás, né? Foi um momento horrível, a cidade se escureceu com a fumaça amazônica. Pois bem, esse mesmo rio
é que é responsável pelo regime hídrico, pelas precipitações na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos compreender este ciclo e preservar, temos uma parcela de responsabilidade na preservação de um bioma que nos atende e que mantém essa região úmida o suficiente para ter Mata Atlântica, para ter um regime hídrico em condições de sustentar a cidade de São Paulo, entendeu? Então, isso é muito importante para a gente e nós fizemos essa relação entre o Estado do Acre, os tribunais de contas e contamos com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa querida seccional de São Paulo, que vai nos servir, né, vai nos hospedar nesse evento, que eu acredito seja um evento, o início de uma relação muito profícua, que vai mostrar claramente qual a importância do clima, né, já envolvendo regiões diferentes do nosso país, né, em prol de um regime hídrico que tem obrigação, né, tem uma demanda enorme de milhões de habitantes aqui na cidade de São Paulo. Fernando, e agora eu aqui hoje, sexta-feira, fiquei feliz, né? Porque fechar a semana com você é um presente, né? Poxa, obrigado. É um presente, é um presente. Até eu falei, eu tenho contato com o pessoal de jornalismo e tal, porque nesse nosso horário tem sido assim, uma constante na questão das chuvas, né? Então eu sempre fico ali de olho, porque hoje a gente transmite tudo online, né? E a TV, inclusive outro dia teve ali um apagão, então a gente fica pensando, não vai apagar nada, mas acontece que agora mesmo na minha região está tendo uma chuva forte. Aqui também, aqui trovejou. Então, você vê, e ontem ainda a gente teve ali um outro também, uma chuva terrível, várias, também não foi só aqui, mas em Guarulhos teve lugares que alagaram e tal. O prefeito Ricardo Nunes, ontem ainda saiu, não vou dar nome, nada, mas ele viu a condição de manutenção de bueiro, ficou bravo, você viu, né? E aí falou para isso, aquilo, que tem razão também, né? Agora, me diga o seguinte, eu estou vendo aqui que deve ter algum, como tem a polícia, deve ter algum centro que faz a manutenção dessas questões da chuva. Eu queria que você explicasse aqui, porque eu estou vendo que tem uma notícia a respeito disso, né? As pessoas podem ir dar uma olhada, ver as áreas que têm mais potencial, menos potencial para isso acontecer. Mas eu estou vendo que tem aqui a Secretaria Executiva articulou a Câmara Municipal, né, para melhorar a drenagem urbana e também tem a busca ali de uma gestão desse negócio de chuva. Como é que está isso? Bom, com referência às chuvas, nós temos um plano preventivo de chuvas de verão que ele é executado, né, a partir de uma portaria do prefeito. Essa portaria é permanente, ela já foi editada em 21, e todo ano há uma portaria da Secretaria de Mudanças Climáticas iniciando a execução desse plano. Esse plano ele é programado e passa a ser programado a partir de setembro e passa a ser executado em novembro até o mês de março. É o período que nós temos esse período de chuvas fortes, de precipitações na cidade de São Paulo. Trabalham para este plano todas as secretarias. E, obviamente, é neste momento em que começamos a unir as secretarias e articular, inclusive com os órgãos de Estado, que nós começamos a identificar alguns problemas, né? Nós temos uma questão relacionada, talvez, a uma defasagem na fiscalização, né, de nossas ruas, principalmente em relação às atividades de construção. Não sei se você percebeu, Walter, nós estamos identificando, por exemplo, uma série de bueiros que estão sofrendo obstrução porque simplesmente estão sendo cimentados, concretados. E isso por quê? Porque esse volume enorme de construções que está ocorrendo hoje na cidade de São Paulo está carreando para as nossas áreas de drenagem um volume muito grande de areia, cimento, calcário proveniente das construções, isso quando não há uma limpeza de calçada que termina do bueiro, cimentando o bueiro, né? O prefeito Ricardo Nunes está atento a isso, é um fenômeno realmente preocupante que a gente está identificando e estamos buscando agora saber exatamente, ponto a ponto, com um esforço de todas as subprefeituras, para a gente fazer essa desobstrução.
No nosso caso, nós temos feito um trabalho contínuo de exame, de inspeção, de visitas a todas as obras de contenção de enchente que estão sendo realizadas, principalmente nas regiões periféricas da cidade de São Paulo. Eu, pessoalmente, tenho ido a todas as subprefeituras e visitado com os subprefeitos essas obras. Me preocupa muito as grandes obras, as obras de correção de rios, de contenção de enchentes em córregos e de limpeza de córregos e também de galerias. Veja que interessante, há lugares, Walter, que a gente entra que é impressionante, porque, primeiro, nós temos, obviamente, um problema que não é só nosso, é do mundo todo, de ocupações de áreas, né, irregulares na cidade de São Paulo. Muitas comunidades pobres, muitas delas construídas até mesmo em cima de cursos d'água, de córregos e afluentes de córregos, que são cursos menores ainda. O que acontece? Ali você tem uma sistemática obstrução, né, e uma dificuldade muito grande de manutenção e limpeza. Por exemplo, às vezes um trator entrar numa viela, né, mesmo que seja um trator pequeno, né, famosa mãozinha, né, aquele trator pequeno que tem a mãozinha para poder limpar, já é dificultoso. Eu tenho fotos de relatórios em que você vê o trator tentando entrar na viela, mas a viela está toda ela trançada por gatos de abastecimento de água postos pelos moradores. E aí você fica naquele famoso dilema. Corta tudo, desabastece toda a região e limpa, né? Ou vai fazendo isso aos pouquinhos com o risco de cair uma chuva e haver um problema de obstrução e de inundação, né? Isso não é um, nem dois, nem três, são dezenas, são centenas de situações, de regiões que têm esse tipo de problema. Uma outra é que, de fato, nós estamos sofrendo um aumento gradativo das precipitações, não só na quantidade durante o mês, mas na intensidade durante determinado período, que às vezes é de minutos, né? E isso provoca as enchentes. As enchentes, elas ocorrem naturalmente na cidade de São Paulo. O que nos preocupa é permitir que o escoamento se faça em tempo suficiente para resolver, aliviar, evitar ou, pelo menos, reduzir os danos que podem ser ocasionados às pessoas, né? Então, há uma preocupação muito grande com a melhoria do escoamento de águas na cidade. O prefeito está atento, eu acho que o prefeito mostrou que está nessa atenção toda, que ele está pessoalmente começando a verificar essa questão. Nós, da Seclima, estamos acompanhando. É óbvio que há responsabilidades que estão sendo cobradas dentro da administração, né? Principalmente no que tange ao trabalho contínuo de zeladoria, que é o de limpeza dessas galerias que são fundamentais para manter o escoamento da água na cidade de São Paulo. Agora, é complicado. Veja só, nós temos um rio da região leste de São Paulo, um córrego, que foi batizado de Córrego da Marmita. Você sabe por quê, Walter? Não, nós temos ali um setor que distribui as marmitas para a população de rua. A população come, joga os marmiteiros todos no córrego, todos. Nossa. O córrego é um volume de marmita. Aí aquilo lá acaba obstruindo na entrada do rio, né? E aí você sabe qual é o resultado disso. A limpeza tem que ser diária, mas vamos e convenhamos, é complicado, a gente tem que passar também por um grande projeto, um grande programa que tem que envolver os meios de comunicação, de conscientização, de educação ambiental, de pertencimento, até mesmo um morador de rua, que é um fenômeno que acontece hoje no mundo todo. Pra você ter uma ideia, São Paulo tem 5 vezes menos moradores de rua do que Paris, tem 3 vezes menos que Nova York, né? Tem 4 vezes menos que Los Angeles, né? Mesmo assim, nós temos uma preocupação enorme com os moradores. E somos uma cidade maior do que essas cidades que eu acabei de citar. Mas, lá e aqui, há necessidade de até mesmo os moradores terem uma noção de pertencimento, né?
de que aquilo que eles estão eventualmente dispensando no meio da rua vai obstruir e vai danificar, inclusive, um local de moradia, o local de trânsito por onde eles passam, né? E não é um problema só do morador de rua, pelo contrário, né? Nós temos, assim, lugares da cidade em que a gente vê esse nível de dispensar geladeira, automóvel, pneu, fogão, assim, toneladas de materiais que são jogados nesses córregos dos rios, né, nas galerias. E isso daí, um fogão que acabe se enroscando com plástico e PET num córrego, já produz aquela inundação como a que nós vemos aí no Aricanduva recentemente, né? Fernando, é só para... A gente está indo para o finalzinho, mas eu queria te perguntar, você citou dessa questão do lixo, e a gente tem os dois rios, né? O Tietê e o Pinheiros. Você tem alguma... Eu sei que é o Estado que tem a ver com isso, mas você tem tanto conhecimento e tudo desemboca neles. Isso melhorou, piorou? Como é que tá? Porque tem inclusive aquela estradinha que tem ali perto do Pinheiros, né? Perto da USP aqui. Tá melhor a qualidade da água do Pinheiros, por exemplo? Olha, ali o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós fizemos recentemente uma reivindicação junto ao DAEE para fazer um trabalho de desobstrução e desassoreamento dos córregos e dos rios lindeiros ao município de São Paulo, e obviamente isso vai envolver a calha do Tietê. O Pinheiros é um trabalho que é feito pela EMAI. Pela primeira vez em todos esses anos de gestão municipal e estadual, de 2021 para cá, por conta desse nosso plano de prevenção de chuvas de verão, nós conseguimos fazer uma integração de governanças entre Estado e município com referência à calha do Tietê e do Pinheiros. Então, hoje, nós conseguimos manter um nível de informações, de correlação, de troca de informações, que permite hoje que os bombeamentos que são executados pelo DAEE e pela EMAI na calha Pinheiros e Tietê sejam hoje coordenados, né, de maneira a evitar, a produzir o menor número de danos na cidade de São Paulo. Eu falo isso com muito orgulho, porque desde quando nós assumimos essa governança, até agora, estou aqui rezando, né, nós não tivemos um episódio de inundação no CEAGESP. Pela primeira vez. De 21 para cá, se você observar, Walter, ninguém mais deu notícia de inundação do CEAGESP. É verdade. Né? É verdade. Aliás, a inundação tem visto poucas, né? Por exemplo, o Pacaembu, o CEAGESP. O CEAGESP não tinha me tentado, mas é verdade. E também o Mercadão não sofreu inundação com o Tamanduá TI da mesma forma. Então nós temos hoje os dois grandes centros de abastecimento que atendem não só São Paulo, como toda a região metropolitana e até parte do Brasil, porque o CEAGESP é um grande distribuidor, né? Nós estamos salvando um volume enorme de alimentos, né, de 2021 para cá, graças a esse novo sistema de governança, monitorando a calha do Tietê e do Pinheiros em relação à cidade de São Paulo. Por que isso? Porque são calhas. O Tietê é aqui, o Pinheiros vem para cá, né? Tá certo? Ou para você, né? É para cá. É o contrário. É o contrário, né? E o que acontece? Essa água vem, desce aqui, e quando ela sai em excesso, ela desce pela vertente oceânica, pela represa Billings, né? Nós temos conseguido agora melhorar esse critério de vazão e, nossa, com isso estamos aí evitando grandes enchentes que tradicionalmente se produziam na cidade de São Paulo. Nossa, você falou uma verdade, viu? Eu acho, Fernando, a gente como cidadão, você e eu, integrantes da Ordem, falta um pouco o cidadão também olhar as coisas que estão sendo feitas, porque reclamar, eu não estou fazendo defesa sua, não, né? Mas reclamar é fácil. Eu queria entrar em 2 pontos para a gente finalizar. Aliás, esse bate-papo está tão bom, tua imagem está ótima, não caiu, apesar da chuva. Pois é. Estamos tudo ótimo aqui.
Eu podia estender muito, mas a gente televisão é um tempo mais curto. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é importante falar. Teve uma discussão enorme da questão do meio ambiente. Estou sendo repetitivo do ano passado para cá, Amazônia e tal. Mas, com a sua sapiência, qual a nossa importância, não a analogia só, a importância entre um meio ambiente qualificado, triado, equacionado e a economia que a gente tem hoje como alavanca de um país que é quase todo industrial, né? Antes de fechar, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque tem esses pontos, não tem? Tem. Nós temos, infelizmente, nessa área ambiental, uma defasagem muito grande de conhecimento e um discurso ideológico extremamente nocivo que acaba proibindo, acaba obstruindo um bom diálogo que poderia ser produtivo entre academia, política, setor produtivo no Brasil como um todo. Existe uma corrente preservacionista e chamada biocentrista, que ela é muito forte no setor de fiscalização e do Ministério Público também, e em grande parte contamina o discurso ideológico mais à esquerda no que tange a questão ambiental. Essa visão biocentrista, ela tem um berço maldito, porque os primeiros biocentristas são os nazistas alemães, né? Eles que criaram o Código Ecológico do Terceiro Reich, né? E é o famoso Goering, né? O Hermann Goering, que era o Reichsführer, né? o terceiro homem depois do Hitler, que num discurso, quando lançou os 3 marcos legais que formam o Código Ecológico do Terceiro Reich, né? Ele falou o seguinte: nossa norma, ela desloca o ser humano do centro das preocupações do Reich, né? O Reich passa a se preocupar com a natureza e com os animais, né? Ele falava que quem fazia vivisecção de animais vivos mereceria o campo de concentração. Olha só. Então, o resultado do biocentrismo todos nós sabemos, né? Nós vimos acontecer, né? Você mantém insolação de 70 centímetros quadrados para o transporte de suínos, né? E acumula milhões de judeus, né? Para campos de extermínio, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Esse discurso, né? É um discurso que impregna toda visão antiprodutivista, anticonservacionista, né? E antidesenvolvimentista, né? Que faz com que, muitas vezes, o sistema de meio ambiente seja mal visto pelo setor social e pelo setor industrial, né? E que também acabe produzindo obstáculos ao desenvolvimento sustentável do país. Quando nós começamos a pensar em modificar essa visão, nós fomos surpreendidos também com um discurso mais à direita, extremamente atrasado e unicamente produtivista, né? Que acabou fazendo com que a gente perdesse qualidade nos nossos mecanismos de preservação de florestas, principalmente, e de monitoramento de biomas, né? E até mesmo com referência aí ao monitoramento, à defesa da qualidade dos povos que vivem na floresta, como é o caso dos índios. Então, nós estamos vivendo nesse momento um choque de posições populistas, né? E que está atrapalhando profundamente o entendimento soberano do que é o meio ambiente no Brasil. O fato é que nosso país é um país chave em termos geopolíticos, é um país que tem uma produção monstruosa de proteína animal e proteína vegetal e um reservatório de biocombustíveis e de energia renovável sem igual em todo o mundo. Temos 8 biomas dentro do nosso país, que é quase um continente, né? Que equivale ao tamanho de continentes e que tem esses biomas plena capacidade de serem devidamente explorados em convivência com o desenvolvimento humano e econômico. Basta ter
planejamento. Eu espero, sinceramente, que a gente comece a superar isso, né? E comece a trabalhar de maneira mais eficaz para a melhoria desse diálogo tão importante. E, obviamente, aqui na cidade de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes, com a nossa secretaria, nós estamos tentando promover essa conciliação de visões e buscando uma saída à frente, não à esquerda, nem à direita, em relação a essa discussão ambiental. Ser mãe é um desafio, talvez o maior deles. É o momento em que a gente mais precisa ser acolhida, receber os cuidados necessários, poder fazer todo o acompanhamento e ter a certeza de que tudo está bem. O Mãe Paulistana da cidade de São Paulo garante acompanhamento total à mãe e ao bebê, da gravidez à vaga na creche. Nossa, Fernando, nunca vi neste ponto de tanto tempo que eu tenho feito jornalismo, tanto tempo agora, esses últimos 6 meses, uma questão tão pontual e equilibrada, porque sempre essa coisa de mais para lá e mais para cá atrapalha, e você foi pontual aí, né? Eu gostei bastante. Desculpa, jornalista não expressa opinião, mas aqui terminei expressando, né? Obrigado. Foi pontual e fez pessoas que, como eu, né, tem um certo olhar, agora prestar atenção nesse centro pontual que você colocou. Nem muito para cá, nem muito para lá, tem que ter esse equilíbrio, é fato, né? Mas eu vou falar do fato, uma coisa que a gente estudou, e aí eu queria só citar duas coisas. Eu não sei se você me corrige, tá? Que eu estou meio ruim de Constituição, mas o 205 falava da obrigação da sociedade, da escola, da sociedade e dos pais para a educação. Tá bom. Isso. A Constituição de 88 falou que o cidadão é o centro de tudo, né? Aí até faz até uma geometria, assim, por quilômetros, prefeitura, o Estado, União. Quem estuda direito entende um pouco mais. Aí a minha pergunta é o seguinte, que é uma clássica. Diz assim, puxa vida, será que a Constituição também não mimou muito o cidadão, né? Desculpa falar assim, porque assim, tudo o Estado faz, tudo toma conta. Então, eu vou usar este exemplo para perguntar o seguinte, na questão do clima e da secretaria que você toma conta hoje, não é brincadeira, porque hoje em habitantes da cidade de São Paulo são o quê? 11 milhões, é isso? 12 milhões. 11 milhões, quer dizer, 44 países, 1/4 é só na cidade de São Paulo, que tem um estado com mais de 600 municípios. Estou dando os dados, o Fernando conhece melhor isso do que eu, mas é assim, e o cidadão? Por exemplo, você falou do bueiro aí, é a empresa, mas também tem o cara da marmita. Então, assim, o que o cidadão tem que fazer primeiro para melhorar um pouco essa relação nós, natureza, né? E uma outra questão. Bom, tá bom, tem um cidadão que ele é o cara que é consciente, mas ele viu um negócio errado. Tem algum caminho para falar para você que está acontecendo uma coisa aqui, que é grande a cidade, e que ele queria te comunicar, antes de ficar ligando para veículo tal, para aparecer na telinha e reclamar? Objetivamente, acontece isso, Fê? São 2 perguntas aí. Bom, eu acho que a gente precisa ter maior transparência, né? Então, eu tenho buscado fazer isso até pelas redes sociais. De vez em quando, Walter, tem uns mal-educados que são insuportáveis, né? Tem cara que... Nós temos os famosos haters, né? O sujeito já chega com os 2 pés no seu peito lá. Na verdade, ele não está interessado em resolver problema nenhum. Ele está interessado em agredir quem ele vê pela frente. Infelizmente, é um fenômeno das redes sociais, que são os famosos valentões do dedinho, né? Ficam lá. Né? E isso atrapalha muito a possibilidade que nós temos fantástica nesse período de... jornalista também, deixa eu fazer uma para você, que se diz jornalista, mas não estudou que nem a gente, né? Não estuda, jornalista é muito militante, né, na verdade, no jornalismo hoje, infelizmente.
Então, evita, não dá para você ter transparência com quem, na verdade, não está disposto a dialogar, né? Mas, por outro lado, hoje nós temos uma possibilidade de sermos acessíveis a toda a população. Então, por exemplo, nossas reuniões do Comitê de Frota, do Comitê de Clima e Economia, do Comitê Consultivo, bem como vários eventos nossos, são gravados e transmitidos pelo YouTube simultaneamente, né? Isso é muito importante, né? Pode voltar um pouco. Um minutinho só. Claro, estamos ao vivo, ali a gente conserta lá na... Olha, a gente está aqui com o secretário, ele deu uma saidinha, então eu queria conversar com vocês o seguinte, isso aqui acontece, né? Aí ele deu uma saída, voltou. Voltei, desculpa, viu? Porque a voz... Então vamos retomar, porque ao vivo aqui na rede social pode, depois a gente monta, dá um corte lá na TV, então volta. Não, mas desculpa, eu estava ao vivo aqui, mas aconteceu um ruim. Eu tenho, olha lá, a cachorrada começa a afetar aqui, eu tenho 2 aqui que são grandes. Mas isso é bom, que mostra que o secretário é humano, pet é uma coisa que todo mundo tem, então está tudo normal aqui, né? Deixa eu te dizer, só para você achar, a gente tem a nossa produtora que cuida, é a Liz, né? E ela, toda vez que eu converso com ela, a gata morde a mão dela. Então, quer dizer, estamos no bem. O bicho sabe quem gosta dele. Voltando, deixa eu te dizer, eu estava pontuando, temos aonde poder ter um... Então, o que nós precisamos agora... Errado, ou... Primeiro, nós temos hoje a condição de acompanhar as atividades que estamos desenvolvendo na Secretaria online, ao vivo. 2, olha, aqui nós temos o hábito na nossa Secretaria de atender a todo mundo. Então, tem uma reclamação, tem uma questão importante, anotem, por favor, seclima@prefeitura.sp.gov.br. Seclima, com S, né? @prefeitura.sp.gov.br, né? É muito importante que esse e-mail recebe as demandas da sociedade e nós temos condição de, por ali, iniciar bons diálogos com aqueles que têm algo a reclamar em relação à questão climática ou algo também a contribuir para conosco, né? Afora isso, nós temos todos os nossos sistemas de comunicação que são aqueles da Prefeitura de São Paulo, né? O nosso site está acessível pela Prefeitura de São Paulo. Ali você tem as outras formas de contato com a nossa secretaria, né? E inclusive o nosso telefone, que eu quero deixar aqui para vocês, 31 13 8498, 31 13 8498, né? Portanto, estamos à disposição da nossa população para podermos aí atender, né, e acompanhar aí principalmente aquelas sugestões, aquelas questões positivas, propositivas, que contribuam efetivamente para a melhoria dos serviços da cidade e principalmente para a melhor resiliência nossa aos fenômenos de mudança do clima. Fernando, você é uma simpatia, viu? Obrigado. Eu quero convidar você várias vezes, porque você pontuou aqui, né? A secretaria, ela é eu acho que é a terceira, né? De verdade, a terceira ou a terceira secretaria na América Latina, e deve ser a maior também, porque não tem cidade maior com respeito às outras, né? Do que São Paulo. Mas quero convidar porque as pessoas têm que estar mais presentes. E para a gente não ter uma desinformação, né, um pré-conceito, né, pré-tracinho, conceito, o barra-conceito, não conhecimento, julgam as coisas sem conhecer. Então, para que isso não aconteça, eu queria que você viesse várias vezes aqui, principalmente porque está cheio de problema, né?
E aqui a gente pode discutir pontualmente uma coisa ou outra, como você discutiu a chuva, né, que todo mundo passa na cidade de São Paulo, e outras coisas que podem estar acontecendo. E dizer que, para uma sexta-feira, uma agradável companhia, né, para quem nos acompanha aqui pela internet. Então, o convite está feito, Fernando. Está feito, Walter. Eu aceito aí com prazer, Walter. É sempre muito bom a gente estar conversando, nós somos amigos, né? Isso é um bate-papo que eu acho que a gente consegue incluir todos os nossos telespectadores e ouvintes, que são extremamente qualificados. A sua audiência é muito importante para todos nós, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Olha, um abração do nosso amigo Mário Covas aí, que hoje não esteve com a gente, mas a sua risada é ótima, mas a dele também é muito engraçada, vale a pena. Ele, como ele mesmo fala, né? Eu faço a pauta toda, ele desconstrói, tem que correr atrás, mas no fim fica tudo muito bom, porque ele intera com uma coisa ou outra, ele discorda, eu concordo e tal, e aí a gente vai chegando lá. Quando ele não está aqui, é aquela coisa que é só com gente que nem você que leva bem, porque senão fica chato, né? Olha, não, valeu a pena, viu? Muito obrigado, viu? Estou à disposição. Obrigado. Vamos lá. Tá aqui, secretário nosso, né? Secretaria da Terceira aqui, para quem está anunciando na TV ou na rede social, secretaria é uma das mais importantes, é a única que tem fala de clima, que se preocupa com o meio ambiente. Esta pessoa aqui é advogado reconhecido e já concorreu, sabe muita coisa, concorreu até o cargo maior do Estado, né? Então não é qualquer pessoa, não, hein? Eu acho que vale a pena, porque você tem domínio do que você está falando, de quase tudo que tem na cidade, mas também no Estado, né? Onde descarrega tudo. Fernando, um abraço. Vamos lá. Um abração para você. Muito obrigado. Olha, um bom fim de semana. Tamo junto, hein, Walter? Vamos ver se a gente se encontra para a nossa pasta e vinho aí na semana que vem, viu? Faço questão. Tá? Falou para italiano que tem isso. Tchau, meu. Tchau. Abração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ser mãe é um desafio. Talvez o maior deles. É o momento em que a gente mais precisa ser acolhida, receber os cuidados necessários, poder fazer todo o acompanhamento e ter a certeza de que tudo está bem. O Mãe Paulistana da cidade de São Paulo garante acompanhamento total à mãe e ao bebê, da gravidez à vaga na creche. Ativando o modo avançado de desenvolvimento do cenário, alterando cores do personagem, alterando iluminação, upgrade de arma. Filho, vai estudar até a tarde hoje? Oi, pai. Ainda faltam 20 minutinhos de aula, tá? Ó, eu vou terminar essa etapa de criação do meu jogo e já vou pra cama, tudo bem? Beleza, filho. Tá ficando incrível, hein? Arrebenta na tua saga. Valeu.